Olá, hoje é o dia 11 de setembro de 2012. Está no ar a TV Câmara, a imagem da cidadania. Lembrando que durante o período eleitoral, você pode acompanhar as sessões por meio do portal. O endereço você já sabe, é camaradiv.mg.gov.br. Na pauta da ordem do dia, há 2 projetos aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Quem vai fazer o uso da tribuna livre é Damares Bragança Belchior e vai fazer uma apresentação dos projetos do Núcleo Jardinópolis. Começa agora a 52ª reunião ordinária de 2012, da 22ª legislatura. TV Câmara, a imagem da cidadania. Às 14h02, hoje, dia 10 de setembro de 2012, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 52ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 22ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito a vereadora Heloísa Serre a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e do vereador Antônio Paduano, a leitura de artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Salmo de Davi, oração de um rei. Cantarei a bondade e a justiça a vós, Senhor, salmo diarei. Pelo caminho reto quero seguir, ó quando vireis a mim. Caminharei na inocência de coração no seio da minha família. Não proporei ante meus olhos nenhum pensamento culpável, terei horror àquele que pratica o mal, não será ele meu amigo. Estará sempre longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Exterminarei o que em segredo caluniar seu próximo. Não suportarei homem arrogante de coração vaidoso. Meus olhos se voltarão para os fiéis da terra, para fazê-los habitar comigo. Será meu servo o homem que segue o caminho reto. O fraudulento não há de morar jamais em minha casa. Não subsistirá o mentiroso ante meus olhos. Todos os dias extirparei da terra os ímpios, banindo da cidade do Senhor os que praticam o mal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Agradeço os vereadores Antônio Paduano, também vereadora Heloísa Serre. Em discussão e votação, a ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, fica aprovada a ata da reunião anterior. E antes que o nosso secretário possa fazer a leitura das correspondências e comunicações, solicito ao vereador vice-presidente que ocupe o espaço da presidência para que possamos resolver alguns assuntos administrativos. Obrigado. Boa tarde, senhores vereadores, vereadora doutora Heloísa Serre, colegas vereadores, pessoas aqui presentes, servidores desta casa, imprensa, boa tarde a todos. Dando seguimento aos trabalhos do presidente Anderson, nós solicitamos do vereador primeiro secretário, Rodo José Milton, a leitura das correspondências e comunicações. Expediente da tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome: Damares Bragança Belchior.
Tema: apresentação dos projetos do Núcleo Jardinópolis. Secretaria Municipal de Saúde. Excelentíssimo senhor Anderson José Ribeiro Saleme. Prezado senhor, segue anexas demonstrações a receita e despesas detalhadas do mês de julho de 2012 para fins de prestação de conta conforme solicitado pelos vereadores. Assinado o secretário Municipal de Saúde, Roserilce Xerri Mourão. Senhor presidente, foram lidos todo o expediente da tarde de hoje. Solicito, secretário, a leitura das proposições, indicações, requerimentos e votos de pesares. Indicações, voto de pesar, requerimento e moções. Moção congulatória, número 78/2012, do vereador Anderson Saleme. Requerimento, número 126/2012, vereador Edson Souza. Indicação, número 230/2012, vereador Hilton de Aguiar. Indicação, número 229/2012, vereador Roberto Pedro Bento. Senhor presidente, foram lidas na tarde de hoje indicações, voto de pesar, requerimento e moções. Queremos agradecer ao secretário Rodson José Milton pelas leituras das proposições, indicações, requerimentos e correspondência. Passamos, então, a palavra livre aos senhores vereadores para relatórios de comissões especiais. Não havendo nenhum vereador que queira manifestar, nós então convidamos, tribuno, Damares Bragança, da rua Piqui 440, assunto, apresentação dos projetos do núcleo do Jardinópolis. Gostaria de informar a tribuno que assinou o termo regimental, conforme o artigo 267 e 270 do Regimento Interno da Casa, não poderá abordar temas ou assuntos diferentes que constam da sessão da tribuna livre, terá o prazo de 8 minutos, será prorrogado por mais 10 minutos. Pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os vereadores que compõem a mesa e os demais presentes. É uma honra e um prazer estar aqui nessa tarde para falar do nosso trabalho no Núcleo Jardinópolis. Meu nome é Damares Bragança Belchior, sou coordenadora do Núcleo Jardinópolis, que está situado à rua Pequi, número 440, e foi inaugurado dia 11 de maio de 2009. Nós estamos vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e, desde esse período de 2009, temos realizado nosso trabalho, que é o acolhimento, de 91 crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 14 anos, que fazem parte, estão conosco lá no contraturno, no horário inverso ao da escola, e oferecemos oficinas, como oficinas fixas, arte e educação, arte e artesanato, arte dinâmica, informática. Essas são nossas oficinas fixas. E as oficinas de rodízio, que nós oferecemos uma vez por semana, que são capoeira, dança e música. E dentro dessa oficina de música é oferecido aulas de flauta, violão e percussão. É um trabalho que nós temos realizado nos 7 núcleos, que fazem parte da Secretaria de Desenvolvimento Social, que são muito importantes, porque o nosso trabalho é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É a base, nós trabalhamos com as crianças no caráter preventivo para que a gente possa formar cidadãos conscientes das suas escolhas, cidadãos de bem. As crianças que atendemos, elas estão na situação de risco e vulnerabilidade social. São crianças que muitas vezes são encaminhadas pela rede, ou a maioria vem por demanda espontânea, e nós contamos com vocês, com esta casa, para que surjam novos projetos nessa área social, que a nossa demanda é grande. Hoje, atualmente, eu tenho uma lista de espera de 28 crianças, mas se nós abríssemos vaga para mais 100, com certeza existiria essa demanda, existe essa demanda. O bairro tem sido agraciado, presenteado com muitas melhoras,
Nós temos nossos parceiros, né, o Projeto Pão e Vida, que é o refeitório que alimenta crianças da comunidade, e nós, em parceria com eles, temos desenvolvido este trabalho. Nossos colaboradores são também Universidade Federal, Universidade São João del Rei, o PSF. Então, se nós não trabalharmos em rede, não unirmos as nossas forças, nós vamos colher, né, os prejuízos. E ninguém quer, né, ver as crianças que são o nosso maior bem, né, sendo negligenciadas. O nosso trabalho é o olhar diferenciado para cada uma delas, porque elas chegam muitas vezes enfraquecidas nos seus vínculos afetivos, e se não for o nosso olhar de sensibilidade para com elas, muitas vezes isso passa desapercebido, e isso vai refletir numa postura de violência, de agressão, de rebeldia, né? Então, não só no presente, como no futuro. Estão aqui as nossas imagens dos momentos que nós proporcionamos para elas, não só as nossas oficinas, mas também momentos prazerosos, recreativos, onde nós levamos elas no clube, no teatro. Apresentamos, temos essa parceria junto com a prefeitura de estar levando as nossas crianças para ter momentos culturais, para ter conhecimento, porque a maioria não sabe, muitas vezes, nunca teve oportunidade de frequentar um cinema, né, de entrar no teatro. Na sexta-feira, dia 31 de agosto, nós tivemos o prazer de apresentar um recital na Praça da Catedral, e haverá uma mostra cultural, se não me engano, agora em outubro. Então, a alegria e este trabalho é altamente importante e gratificante para nós, porque ver o sorriso dessas crianças, essas imagens já por si só dizem que elas são felizes conosco e nós aprendemos juntos com elas. Eu queria deixar para vocês essa fala do poeta Carlos Drummond de Andrade, que diz que se desejarmos fortemente o melhor e, principalmente, lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida, porque somos do tamanho daquilo que vemos e não do tamanho da nossa altura. Prossigamos confiantes em nossa tarefa. Então, fica a todos o nosso agradecimento. Muito obrigada, e contamos com vocês, com a sensibilidade desta casa, de todos os vereadores, em estar aprovando projetos que nos incentivem, que incentivem essas crianças, que nos dê o apoio, o suporte nessa área social. A todos, muito obrigado, e fiquem com as nossas imagens, que é um pouquinho daquilo que a gente tem feito ao longo desses 3 anos. Muito obrigada. Nós agradecemos a tribuna Damares e dizer da importância dos projetos sociais, principalmente quando o projeto é com criança. Eu conheço o projeto do bairro Jardinópolis, é um bairro que frequento quase todos os dias, e sei do trabalho de vocês e da importância desse trabalho social, de estar cuidando dessas crianças. Eu me lembro que o bairro Jardinópolis, alguns anos antes desses projetos, as dificuldades que eram as crianças ansiosas, não tinham, às vezes, alguma ocupação para fazer, e esse projeto hoje traz uma tranquilidade tão grande para os pais, que sabem que aonde que eles estão bem e estão aprendendo. Então, isso é importante, e gostaria de dizer, aqui falando para o presidente Anderson, que esta casa está à disposição daquilo que for possível, de nós estar ajudando, estaremos lá abraçando esta causa, com certeza. Então, pode contar com esta casa. Muito obrigado e parabéns para o trabalho de vocês. Passando agora a palavra livre aos senhores vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereador Beto Machado.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam nessa tarde, internautas da NET Câmara, boa tarde. Senhor presidente, inicialmente gostaria de cumprimentar a nobre tribuna Damares Bragança Belchior por ter trago essas imagens sobre este programa do Núcleo Jardinópolis. E fiquei até um tanto quanto emocionado ali, senhor presidente, quando a gente sente que as pessoas como Damares, enfim, todos que compõem o Núcleo Jardinópolis, fazendo a alegria dessas crianças que, de certa forma, não são culpadas por esse mundo que nós vivenciamos, um mundo em que a questão social agridem essas crianças. E a gente se sente feliz de que na tribuna última passada nós recebemos aqui também a mensagem de um programa semelhante a esse, que é lá o programa do ABB Comunidade, aonde vem trazer também, de certa forma, esse lado de nos comover os parlamentares. E evidentemente que nós temos que buscar essas políticas públicas no sentido de fortalecermos esses programas. Mande um grande abraço para todas as crianças, Damares. Parabéns por você demonstrar aqui a emoção, é acima de tudo gostar do que você faz. Me sentiu tanto quanto emocionado. E, portanto, tenho que usar inicialmente as minhas palavras para dizer que pode contar sempre com esse parlamentar. E essa casa sempre tem abraçado essas causas. Então, parabéns. Senhor presidente, eu trago duas questões hoje à tona. Duas questões, senhor presidente, que nós recebemos algumas reclamações, algumas solicitações, ambas aqui no centro da cidade. A primeira, nós buscamos sempre prezar nessa tribuna e nesse parlamento, e eu repito por várias vezes que eu sou a favor do que é justo e contra, evidentemente, do que é injusto. Nós estamos deparando, senhor presidente, aqui na rua São Paulo, com uma situação em que, entendo eu, está sendo praticada a injustiça. Por quê, senhor presidente? No passado próximo, o ex-prefeito tirou todos os camelôs das ruas da nossa cidade, das calçadas, e o reuniu ali no chamado camelódromo, no chamado centro comercial no centro, que entendo precisa de adequações, de melhorias urgentes. E, de certa forma, com essa reunião, essa união desses camelódromos, eles tiveram e são proibidos de estarem nas nossas ruas colocando as suas barracas. Mas o que nós estamos vivenciando aqui, senhor presidente, nada contra aquele que está buscando a sua receita, mas é inadmissível de aqueles que estão buscando a sua receita, sejam de fora, venham até Divinópolis, burlarem a lei e, de certa forma, trabalhando contra os camelôs, vereador Roberto Bento. Por que eu estou mencionando isso? E fiz esse preâmbulo? É porque nós estamos aqui na rua São Paulo agora, aqui, próximo a 1º de junho, vem índio, colombiano, homem da cobra, homem da lagartixa, tudo está ali, põe retrato lá exposto, tudo está aquela mazela ali na rua São Paulo, no centro da cidade. E aqueles que estão ali, eles estão de certa forma ilegais. Porque se não é permitido que se instalem barracas nas nossas ruas, por que esses que vêm de fora e que evidentemente levam o dinheiro lá para as suas cidades, vereador Paduano, podem, se os nossos não podem? Se a lei não permite, a lei é para todos. Então eu quero manifestar porque aqui o dia todo ninguém aguenta a barulhada que está ali. Há um barulho ensurdecedor, senhor presidente. Aqui então virou um show misto, um show
e todo mundo de fora pode ir ali. Hoje mesmo tinha um vendedor de erva ali, com um megafone, papapá e tititi, e o centro da cidade, aquele barulho, o nosso cartão de visita da nossa cidade. Então, eu estou fazendo menção a isso, para que o nosso Poder Executivo, principalmente a nossa Secretaria de Meio Ambiente ou de Posturas, possam tomar uma medida cabível, aplicando aqueles a lei, porque, de certa forma, está havendo injustiça, como eu já mencionei. Então, senhor presidente, esse é o primeiro tema que trago nessa tarde. Estarei fazendo um contato e um requerimento junto ao secretário de Meio Ambiente, que aplique a lei para todos. Se a lei é para todos, tem que ser para todos. Não vou aceitar. Muito bem, poluição sonora. Ninguém aguenta que a rua São Paulo é barulhada. E outra situação que está aqui também, trazendo um transtorno muito grande, inclusive chegou para mim a reclamação, é que tem mais de 1 ano e meio que tem uma banca abandonada ali também, próximo ao Banco Itaú. E ali os moradores daqui, Geraldo, estão passando por situação constrangedora, porque nas madrugadas e aí no escuro da noite, estão praticando sexo, estão traficando, estão fazendo as necessidades fisiológicas ali, próximo àquela banca que está aqui abandonada. E eu já fiz menção a essa questão, em que nós ainda não temos uma legislação na qual estabelece critérios para que as bancas sejam instaladas nas nossas ruas. E aí, o que está ocorrendo? São bancas que estão sendo abandonadas, estão aí julgadas, trazendo esse transtorno, como aconteceu com a banca que nós fizemos a solicitação na Avenida Amazonas com a Rua Goiás, próximo à escola. E, no entanto, o que nós deparamos é que não existe legislação para que possa estabelecer a essas bancas, ou todas as bancas, critérios para que elas possam estar nas nossas ruas. Então, são essas duas questões que eu trago primeiro, senhor presidente. A questão da aplicabilidade da lei em relação a esses que estão vindo de fora, fazendo uma barulheira no centro da cidade, trazendo uma poluição sonora e levando o nosso dinheiro, não sei se é para a Colômbia, Bolívia, para Rio Grande do Sul, para a Polônia, eu não sei para onde, mas que eles estão aqui fazendo barulho, não tragam nenhum recurso para a nossa cidade e, de certa forma, prejudicando os nossos vendedores ambulantes que estão lá estabelecidos no camelódromo. E essa questão da banca, da qual estarei também fazendo um requerimento à Secretaria de Meio Ambiente para que tome essas duas providências, em relação a esses que estão nas ruas fazendo barulho, poluição sonora, e também a questão daquela banca que está ali abandonada por mais de 1 ano e meio, trazendo aí para todos esses moradores aqui o maior transtorno. Me disseram que tem uma comerciante que ela tem que chegar cedinho no seu estabelecimento comercial, senhor presidente, para lavar o chão lá próximo à banca, porque é urina pura, e não vou dizer mais o que acontece lá próximo a essa banca. Então, esperamos que sejam tomadas essas providências. E outra questão também, senhor presidente, que nós recebemos algumas reclamações, e aí, evidentemente, foge da nossa alçada, da prerrogativa como parlamentar municipal, mas, no entanto, nós temos que nos mobilizarmos e buscarmos juntos as autoridades competentes, no caso, a Caixa Econômica Federal e também os nossos representantes a nível federal, nosso deputado Domingos Sávio e também o deputado Jaiminho, é que o número de lotéricas em Divinópolis está pequeno. Muitas pessoas reclamando que estão em filas nas ruas aí nas lotéricas, e esses dias, por exemplo, ninguém aguenta a fila da lotérica, né? Então, são várias reclamações em que está faltando lotéricas, e todos nós sabemos que os serviços da Caixa Econômica Federal foram todas direcionadas para as lotéricas, para que elas possam atender o público melhor, mas pelo contrário, como o número está pequeno,
e aí as lotéricas não têm uma condição de atender dignamente, mais 2 minutos, senhor presidente. Concedo mais 2 minutos, vereador. Ao cidadão que utiliza as lotéricas, e principalmente aquele que tem que receber a sua aposentadoria, ou receber o seu salário, ou quitar as suas contas, tem que ficar em pé horas e horas nas ruas, na calçada, pelo número pequeno de lotéricas. Então, senhor presidente, cabe a nós, parlamentares, e eu, mais esse também, mais essa demanda, nós estaremos encaminhando aos deputados, no sentido de que eles possam, junto ao governo federal, à Caixa Econômica Federal, ampliar o número de lotéricas na nossa cidade, haja visto que, já que a Caixa demandou a essas lotéricas, vereador Pastor Paulo, que elas então tenham um mínimo de condições de atendimento às pessoas que utilizam os serviços das lotéricas. Não estou fazendo crítica às lotéricas, estou fazendo ao número pequeno de lotéricas que nós temos na nossa cidade. Então, portanto, nós trouxemos nessa tarde, senhor presidente, essas demandas que, apesar de nós estarmos vivenciando hoje um período eleitoral, e às vezes pode ficar, de certa forma, um tanto quanto vazio, mas nós estamos atentos às demandas dos nossos cidadãos, dizendo que será muito importante de que essas demandas possam ser solucionadas. E uso esta tarde, senhor presidente, para justamente utilizar a tribuna falando a respeito dessas situações. Inadmissível que a lei seja aplicada para uns e não seja aplicado para outros. Se é lei, tem que ser aplicado para todos. Se eles estão ilegais, vão para onde eles possam burlar. Menos Divinópolis, e aqui na nossa cozinha da Câmara Municipal, e nós ficarmos calados. Aqui próximo, a ilegalidade sendo colocada em prática, e o Parlamento Municipal ficar calado. Eu não vou ficar conivente com isso. Então, senhor presidente, é nessa tarde que trago essa minha indignação e a minha manifestação a respeito dessa questão. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos, vereador Beto Machado, pelo seu pronunciamento e sua preocupação com a nossa cidade. Passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roberto Pedro Bento. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, lideranças comunitárias, nosso telespectador da internet, nossos funcionários, uma boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui parabenizar o nosso querido vereador Beto Machado pelo seu discurso, pela sua preocupação com o nosso Código Tributário. Código antigo, que já precisava ter sido melhorado, modificado. E a gente precisa realmente ter um carinho especial, Roberto, principalmente com os nossos vendedores. Eu me lembro quando menino, idade de 11 anos, 12 anos, vendia picolé, vendia laranja, que na esquina 1º de junho com a Goiás. Meu avô tinha uma fábrica de travesseiro, vendia travesseiro, vendia biscoito no balaio. Naquela época era natural, o jovem, adolescente, praticamente todo mundo trabalhava naquela época, criança de 9 anos, 10 anos, 11 anos, engraxate. Então era comum esse tipo de serviço, e tive a honra de trabalhar nesse serviço. E vejo hoje pessoas querendo trabalhar e não pode, não consegue um alvará na prefeitura para trabalhar. O código é uma dificuldade tão grande. A pessoa para vender o seu caldo de cana, que eu encontro aí reclamando, a pessoa quer vender um biscoito na rua, não pode, montar uma banquinha. O São Antônio colocou a banquinha perto da igreja, foi tirando ele, colocou ele numa esquina lá embaixo, no lugar que ele queria ficar não pode. E o lugar que ele ficava ali, era o lugar que era melhor para a gente comprar o biscoito. Termina a missa, você tem de ir lá no quarteirão na esquina, porque tirou o São Antônio, que estava lá perto da igreja, vendendo o seu biscoitinho lá. Muitas vezes a pessoa quer vender uma verdura. Tem um pequeno empresário que queria montar uma rede de açaí, para vender açaí, como se estivesse vendendo açaí na caixinha, na caixa igual como fosse picolé. Então, não pode, ele não pode vender o açaí, não liberou o alvará para ele
montar essa empresa para vender açaí. Já estava aí com 30 jovens para trabalhar na distribuição desse açaí. É o Tiago, filho do Vicente, que é dono lá da Pintaferro e da Pitacor. Estou aqui com os ofícios todos aqui, requeri, o Tiago não pôde montar essa rede de açaí que ele ia montar, porque não foi liberado o alvará. Doces, as pessoas querem vender doces, então muitas vezes proíbe o jovem de trabalhar, não dá condição dele trabalhar. Amarra um alvará da prefeitura, que a pessoa não pode trabalhar. O jovem quer trabalhar, quer montar uma barraca, ele não pode. Então é preciso melhorar nossas feiras, Feira da Esplanada, Feira do Niterói, criar mais feira, igual você falou muito aqui na Rua São Paulo, por exemplo. A gente viaja, principalmente na Bahia, você vê tantas feiras bonitas, feiras de artesanato. Nós poderíamos pegar essa Rua São Paulo aqui, melhorar essa Rua São Paulo, colocar banheiros ali, masculinos, femininos, criar aqui umas barracas, criar uma feira aqui, pegando esse quarteirão aqui, ligando ao quarteirão aqui de cima, aqui, ligando a Praça do Santuário, fazer uma grande feira aqui, seria um lugar de lazer, umas barracas para a pessoa vender vender, as barracas, vender vários tipos não só a parte cultural, os projetos artísticos, mas vender também alimentação, bebidas, fazer realmente uma feira bacana, onde você teria ali, trazendo os jovens ali, para o tipo de lazer, e melhorava essa questão do tráfico de droga que fica aqui em frente à Câmara, da prostituição que fica aqui em frente à Câmara, que realmente é ponto de prostituição, é ponto de tráfico de droga, em frente ao Poder Legislativo. Olha que vergonha. E por que não transforma isso aqui numa grande feira? Então, quer dizer, você foi feliz no início do seu pronunciamento, porque a gente precisa melhorar. Tem condição de fazer muita coisa para as pessoas que querem realmente trabalhar. Senhor presidente, é o nosso pronunciamento, nós agradecemos a sessão da palavra. Muito obrigado. Nós agradecemos o vereador Roberto Pedro Bento. Tendo dois vereadores inscritos não estando no plenário, nós passaremos a segunda parte dos trabalhos e solicito o secretário a leitura do primeiro projeto em pauta. Ordem do dia. Projeto de lei número CM 027/2012, da nova redação à emenda ao artigo 1º da lei número 5.813, de 23 de dezembro de 2003, alterada pela lei 6.196 de 28 de junho de 2005, que declara utilidade pública a Associação de Cozinha, Bordados, Artesanato da Comunidade Quilombo, Caboarte, Quilombo, com sede nesse fórum no município. Coro votação, maioria simples. Pareceres. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação do projeto, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei de número CM 027/2012. Palavra, presidente. Palavra, vereador Rodson José Milton. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir sobrestamento desse projeto de até 60 dias. Pedido do vereador Rodson José Milton, sobrestamento de até 60 dias. Em discussão, aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários que manifestar. Fica aprovado o pedido de sobrestamento de até 60 dias ao projeto de lei de número CM 027/2012. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto em pauta. Projeto de lei número EM 017/2012 dispõe sobre a reversão do imóvel que menciona doado para a Mitra Diocesana de Divinópolis, através da lei número 3.815, de 14 de junho de 1995, de 30/5/12. Coro votação, maioria simples. Pareceres. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade.
Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação do projeto, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei de número EM 017/2012. Em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, o vereador Edson de Souza. Senhor presidente, eu gostaria de pedir sobrestamento de até 60 dias nesse projeto. Pedido do vereador Edson de Souza, sobrestamento de até 60 dias ao projeto de lei EM 017/2012. Em discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador Rodson dos Hamilton. Senhor presidente, senhores vereadores, caro colega vereador Edson, esse projeto, ele é muito interessante, aonde essa reversão desse terreno, que já foi comunicado à Mitra, e a Mitra não teve interesse e não tem na construção do que eles pretendiam há anos atrás, esse imóvel nada mais e nada menos é para se ampliar a escola Professor Bahia, no bairro Nova Holanda. Então esse terreno está revertendo para passar para a escola do projeto de ampliação da escola Professor Bahia. Então, como presidente da Comissão de Educação, tive o prazer de ir lá e localizar e vi que realmente há essa necessidade, porque o bairro cresceu muito e tem um conjunto próximo, Elizabeth Nogueira, que também os alunos vão ser encaminhados para lá. Então precisa de ampliação o mais rápido possível, que a secretária Eliana Cansado já tem um projeto desenvolvido para ampliação da escola. Eu peço Vossa Excelência que, no mínimo, que se caso não retire o projeto de sobrestamento, que olhe com todo carinho e libere o mais rápido possível para que, no futuro, tão próximo, as crianças da região não fiquem prejudicadas. Obrigado, vereador. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Adailton Viana. Senhor presidente, eu gostaria de fazer somente uma correção, então, na fala do vereador Rodson. O conjunto habitacional não é conjunto Elizabeth Nogueira, e sim conjunto Conceição Miranda de Oliveira. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Edson de Souza. Senhor presidente, o vereador Rodson, membro da Comissão de Educação, ele fundamenta que esteve no local e nós podemos ver, pela fé pública que tem um nobre colega, que um espaço educacional, né, vai ser ampliado. Ou seja, um patrimônio do município que era doado a uma grande instituição, que é a Igreja Católica. A igreja não tem interesse, né, de fazer ampliação, porque ali já tem 3 comunidades de fé naquela região, e como é para ampliação da escola, e aquela região está crescendo muito, e escola a gente tem que jogar com a forma mais carinhosa, mais crítica, eu retiro o pedido de sobrestamento para que o projeto possa ser apreciado. Continua em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Beto Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, o parlamento realmente é isto. É você obter algumas dúvidas e tentar saná-la através do pedido de vista ou de sobrestamento, e até recuar quando se tem esclarecimento, como ocorreu nessa tarde. E aqui eu quero, de certa forma, parabenizar o vereador Edson Souza por ter essa sensibilidade, senhor presidente, que às vezes falta em outros projetos, como estou extremamente preocupado com o projeto simples que foi sobrestado por 30 dias na última reunião, me parece, senhor presidente, um projeto que pode estar atrasando o investimento de R$2 milhões e a geração de mais de 400 empregos. Um simples projeto que é desafetação de uma área para atender a indivíduos, um projeto simples que já foi, inclusive, visitado pelo nobre vereador que ora pediu o sobrestamento. E estou realmente preocupado, senhor presidente, porque essa sensibilidade, eu sempre coloco aqui, que nós temos que ter cautela, como inclusive iria ocorrer no pedido de sobrestamento, no imóvel, aliás, no zoneamento da construção do prédio, terreno da construção do prédio do fórum. E nós iríamos, com esse sobrestamento, atrasarmos, e aí, de certa forma, sermos culpados do Poder Legislativo por atrasar
a possibilidade do início das obras do fórum. Então, eu estou fazendo esse paralelo porque o vereador Edson Souza foi sensível. E espero que o nobre vereador que pediu sobrestamento sobre o projeto para atender a Divine, um investimento de 2,5 milhões de reais e a geração de 400, ele inclusive já esteve em loco, ele possa já colocar esse projeto para que a gente possa votar isso na quinta-feira, porque não é justo nós atrasarmos projetos por simples questão que nós, às vezes, não temos, inclusive, um aprofundamento maior. Então, eu estou fazendo esse paralelo porque estou realmente preocupado, senhor presidente, com a questão desse outro projeto, como hoje a sensibilidade do vereador Edson Souza, com o esclarecimento por parte do vereador Rodson, nós iremos votar esse projeto, que é de suma importância para que já possa ser feita essa unidade escolar lá naquela região. Então, portanto, parabenizo o vereador Edson Souza pela sua sensibilidade e, através também desse paralelo que fiz, que nós possamos refletir sobre outros sobrestamentos de importantes projetos que, de certa forma, o nosso parlamento poderá atrasá-los. Muito obrigado, senhor presidente. Vou votar favorável. Palavra, senhor presidente. Palavra o vereador Antônio Paduano. Senhor presidente, ratificando as palavras dos novos colegas vereadores, Rodson e o vereador Roberto Machado, nós também gostaríamos de parabenizar o colega vereador Edson Souza pela sua sensibilidade ao ouvir o pronunciamento do colega vereador Rodson, e, na verdade, nós conhecemos de perto também este projeto, e quem pode revogar a lei é somente a Câmara. E nós estamos revogando esta lei para o bem do próprio município, que anteriormente fez uma doação à mitra diocesana. E como legalmente ela não se interessou e foi vencido o prazo, hoje nós estamos revogando para que amanhã ou depois possa ser usado também numa obra muito importante, que é a ampliação da escola. Portanto, nós somos favoráveis, senhor presidente. Gostaria, então, senhor presidente, antes de ele estar presente, passar a continuidade dos trabalhos ao presidente Anderson Saleme. Agradeço o vice-presidente Edmar Rodrigues. Não havendo mais queira discutir, em votação. O projeto está em votação. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Justificativo de voto, presidente. Justificativo de voto, vereador Rodson Zé Milton. Senhor presidente, gostaria de agradecer ao ilustre professor, nosso vereador Edson, sabe da importância do projeto. E também, só lembrando, senhores vereadores, que esse realmente é um lote paralelo à escola Professor Bahia, onde vai ser ampliado a escola, pensando sim, e assim, corrigindo o vereador Adair Otaviano, que falou da Elizabeth Nogueira, é também pela Elizabeth Nogueira, que foi recém-inaugurado, e a rua ligando o bairro Nova Holanda ao conjunto habitacional residencial, que também vai ter parte da escola desses alunos que vão usar esse espaço público para acolher as crianças numa subdivisão que está sendo feita no cadastramento escolar, aonde vai usar a escola Professor Bahia. Então, a ligação que já está aberta à rua entre Nova Holanda e também a Elizabeth Nogueira, aonde vai parte dos alunos do conjunto habitacional Elizabeth Nogueira usar aquela escola com fins educacionais. Então, senhor presidente, queria agradecer mais uma vez ao vereador Edson e todos os vereadores, como presidente da Comissão de Educação. Obrigado. Solicito, vereador Rodson Zé Milton, a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, a secretaria informa, não tem mais projeto para serem apreciados e votados na tarde de hoje. Não havendo mais projetos na tarde de hoje, passaremos a terceira parte dos trabalhos. Agradecemos aos senhores vereadores, à imprensa, aos visitantes e todos aqueles que assistiram à reunião pela NET Câmara. E agradecemos a Deus por ter iluminado a condução dos trabalhos nessa casa. Obrigado, boa tarde. Palavra, senhor presidente. Palavra. Será que já terminou? A reunião ela foi encerrada em razão de não haver mais projetos e nenhum vereador ter se manifestado. Já foi encerrada. Eu só queria pedir um minuto de silêncio, mas fica para outra oportunidade. Fica para quinta-feira, obrigado.